E aí galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Eu sou a Bela, eu sou professora de vocês, meus lovers, meus amados, meus queridos. A gente tá aí no meio do módulo 2 de como fazer um projeto de arquitetura do zero dentro do ArchiCAD. E hoje eu vou continuar falando sobre coberturas. Isso mesmo, eu vou ensinar como que é que funciona essa questão desse Roof Maker, que é um plugin nativo do ArchiCAD, que faz aí caibros, terças, todas as coisas mais que, assim, é cobertura. Beleza? Eu vou ensinar um pouquinho mais e essa aula ela vai ser totalmente correlacionada com a aula anterior. Então se você não assistiu, eu vou deixar um tagzinho aqui em cima pra você ir lá e assistir, porque senão você vai boiar total aqui nessa aula. Antes então da gente começar a aula, eu gostaria de relembrar vocês que a gente tá com as matrículas abertas pro curso gratuito, que vai rolar no dia 4 de setembro. Que curso que vai ser esse, afinal de contas, Bela? Bom, vai ser o curso Modelagem Express, onde eu vou ensinar em 7 dias muita coisa sobre modelagem dentro do ArchiCAD. Mas Bela, eu já acompanho seu curso aqui. Eu preciso me cadastrar no curso gratuito? Precisa. Precisa sim, porque vai ser um curso onde eu vou ensinar muito mais coisa do que você já aprende aqui no canal. Inclusive do que você já aprende em outros lugares. Então, ó, faz favor, se cadastra. É só entrar aqui no link da descrição, entrar mesmo e você já vai ser redirecionado para o grupo de alunos. Isso mesmo, porque aqui é Papuft. E lá no grupo de alunos, só dando um pequeno spoiler, vai rolar muita surpresa. Então é isso, galerinha. Dá todos os recados. Então eu vejo vocês depois da vinheta para nossa linha do ArchiCAD. Bom, galera, vamos então continuar. O que eu vou ensinar vocês agora é como basicamente inserir aquelas estruturas que normalmente a gente tem na nossa cobertura. Sabe que tem as nossas terças, nossos caibros, tudo mais. Eu não sou uma boa pessoa para isso porque eu não entendo muito de coberturas. Porém, entretanto, eu vou ensinar como que vocês podem fazer isso de uma forma muito simples, tá bom? Basicamente, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em modelagem, extra de coberturas e vou clicar nessa opçãozinha de Roof Maker. Isso mesmo, você vai ver que ele não vai habilitar, porque exatamente ele não está no cenário padrão dele, porque ele não pode ser ativado no 3D. Então isso daí é uma das grandes sacadas que vocês vão perceber que vocês podem ter problema, tá bom? Caso vocês forem no 3D e tentar ativar essa ferramenta. Agora então eu vou entrar aqui em modelagem, extra de cobertura, e agora sim eu consigo entrar no meu Roof Maker. Eu vou entrar aqui nessa mostrar a barra de ferramentas Roof Maker, ou eu simplesmente posso vir e criar cada uma dessas através do que eu preferir em relação à minha cobertura. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou ativar essa barrinha porque eu acho ela muito prática para visualização. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, para criar um caibro, criar um conjunto de caibros, vários, uns seguidos do outro. Aqui, criar uma questão de espigão, travessas, terças, frechal, cumieira e por aí vai, tá? Tem realmente bastante coisa. E qual que é a grande sacada dessa questão do Roof Maker? Se eu for aqui em objetos, o próprio ArchiCAD, ele já tem uma questão aqui de equipamentos, tá? Para essa biblioteca de Roof Maker, que na verdade é o criador de coberturas. Tá? E aqui eu tenho todas essas definições que estão aqui nessa barrinha. A única questão é que essa barra, ela torna um pouquinho mais simples de você visualizar o que você está fazendo e fazer de uma forma muito mais rápida, tá? E qual é a grande sacada que a gente também tem? Isso significa que a única forma da gente construir é através desse plugin aí, desse criador de telhados? Não, porque esses mesmos elementos, eles também podem ser achados aqui nessas questões de estruturas. Isso mesmo, a gente tem várias questões de estruturas e entre elas tem aqui a nossa construção de coberturas, que está dentro dessa biblioteca básica, estrutura de construção e construção de coberturas. Então, esses elementos também podem ser achados através daqui, são outros elementos, tem alguns elementos mais específicos naquele, porém, isso aqui é uma ótima forma de você já pegar e você estruturar isso, beleza? Show de bola! E o que a gente vai fazer agora? Eu vou primeiro cancelar, tá? E eu vou mostrar como é que funciona o assistente de criação aqui do Roof Maker, que eu acho que é a parte mais legal dele, que ele permite aí uma criação muito simplificada relacionada às suas estruturas dentro da sua cobertura. Então eu vou selecionar aqui a minha cobertura e vou clicar em assistente de coberturas. Ele vai abrir essa janelinha aqui, que nada mais é do que todas as estruturas que eu posso configurar dentro dessa minha cobertura que eu criei na aula anterior, tá bom? Então eu posso vir, por exemplo, aqui colocar os caibros. Os caibros eu posso colocar em certas distâncias mínimas. Colocar, por exemplo, que eu vou colocar caibros extras nas bordas, sabe? Pra ficar tipo um contorno. E assim por diante.
Nesse caso, eu vou tirar esses caibros aqui. Eu vou colocar que eu quero deixar alinhado, porque na verdade não faz muita diferença pra mim, porque eu não tô fazendo uma cobertura com várias águas, tô fazendo uma cobertura com uma água só. Então, pra mim, tanto faz. Ele também vai alocar, né, todas essas minhas estruturas em um layer. Ele pode vir um layer um pouquinho estranho, porém aí é só a gente pegar e alterar, tá bom? E que ele também poderia fazer aí os caibros relacionados às janelas, porém eu não vou fazer isso porque é uma opção um pouquinho mais difícil de controlar, tá bom? Então eu posso vir aqui em vigas, posso criar minhas vigas através da minha cobertura, através desse criador. No meu caso, eu já tenho a minha viga construída, mas eu poderia realmente adicionar uma, colocar uma bem diferente e tal. Porém, isso aqui ele serve bastante para uma cobertura de 2 águas, caso vocês perceberam. E aqui no meu caso, eu tô lidando aí com uma cobertura de uma água só. E eu vou criar aqui minhas travessas também, que eu quero elas que sejam um pouquinho menores. Em relação à largura, eu vou deixar assim. E os caibros eu vou colocar aí minha altura de 20, tá? Só para uma questão dele ficar mais proporcional, tá bom? Então é isso, eu vou criar ela perpendicular à cobertura. Eu poderia criar ela vertical? Poderia fazer do jeito que eu quisesse. E aqui no caso, encontro de água, não vai ser o meu caso, porque estou de novo trabalhando com uma cobertura de aba única, tá bom? Então vamos lá, vou clicar em OK. E ele já vai construir aqui a minha estrutura, linda e maravilhosa, né? Eu vou pegar, selecionar aqui só meu pavimento, vamos ver se isso daqui já é o suficiente para visualizar. E ele vai criar aqui essa minha estrutura. Porém, como vocês podem perceber, ele vai fazer nada mais nada menos do que criar ela para cima, né? Porque ele tá usando outra forma de referência que não a que normalmente a gente utilizaria. Então eu vou ajustar isso aqui no corte. Aqui, só para uma questão de visualização, depois a gente ajusta o resto. Ele vai criar aqui os meus caibros e, por alguma razão, ele não criou minhas terças, mas tudo bem, a gente cria de novo aqui as minhas travessas, beleza? Posso fazer de novo? Posso e devo, né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui nesse objeto, dar um Ctrl F. Aqui, essa minha janelinha aqui do Ctrl F nada mais é do que uma forma de eu selecionar vários objetos que tenham características em comum. Eu posso pegar e selecionar aqui várias questões relacionadas, por exemplo, ao tipo de elemento que ele é, em relação ao critério, em relação à posição, e um monte de coisa que eu posso realmente ir adicionando meus elementos. Porém, como aqui eu só tenho, né, esses objetos, eu não tenho outros objetos dessa categoria aqui de objetos, eu posso simplesmente pegar, adicionar, clicar em um, né, colocar para copiar a definição e selecionar. Ele vai selecionar todos esses meus elementos, inclusive ele vai dar a quantidade que eu tenho que mexer. Eu vou selecionar então a minha cobertura junto, e aí sim eu vou pegar e movimentar. Posso fazer esse aqui em outros planos? Posso fazer à vontade, como eu já ensinei pra vocês. Vocês podem mexer isso aqui conforme vocês bem entendam. Isso aqui é a forma como eu faço, beleza? Então eu já tenho aqui, ele vai ficar, ainda que eu passe o elemento para baixo, ele vai ficar aparecendo para cima por uma questão de definição da ordem de visualização. Então eu tenho que selecionar, clicar com o botão direito, ordem de visualização e passar para frente. E assim ele vai ficar passando para frente. Show de bola? Então agora que estamos certos, vamos dar uma olhada no nosso corte. Ele agora está certinho. Eu posso ajustar essas coisas? Posso e devo. Então eu posso, por exemplo, pegar e ajustar aí o comprimento. Perfeito. Só que isso não aplicou para todos, certo? Certo. Daqui aplicou só para alguns. Para visualizar então esses caibros de uma forma melhor, para que eu possa editar de uma forma mais fácil, eu vou usar de uma outra artimanha dessa questão dessa visualização, que eu vou entrar com o botão direito e eu vou esconder o vegetal das minhas paredes. E assim ele vai estar aqui aplicado bonitinho. Eu posso vir aqui no que eu editei e aplicar aí a mesma regra. Ele não vai ser alocado no mesmo espaço, como vocês podem estar percebendo, porém ele já vai ajustar o tamanho, tá? Conforme o que eu precisar. Então eu vou deixar aí já ajustado para ele já realizar essa mudança aqui de tamanho. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse outro corte meu aqui, colocar ele para cá, abrir a definição para que eu possa então editar eles, né? Porque eles estão ficando para dentro da minha cobertura, não é isso muito que eu gostaria. Porém acontece, né, meus queridos? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, clicar no Ctrl D e movimentar. Ele sempre vai pegar linhas de referência, tá bom?
Então, eu posso vir aqui, vamos utilizar o nosso outro corte, ou até mesmo o nosso 3D. Pra gente ver se já tá tudo certinho. Show de bola, só tenho aqui um rebelde aqui no meio do caminho. Que basicamente eu posso pegar e ajustar aqui o comprimento dele. E ver se ele tá com uma posição correta aqui em relação aos outros. Vou vir aqui através do meu corte, de novo. Eu utilizo muitos cortes para fazer esses ajustes. E aqui eu vou ver que eles estão aí deslocados, né? Mas, tirando isso, é facinho de resolver. É só eu pegar aqui a meu ponto de referência e ir movimentando, tá bom? E aqui no meu 3D eu posso fazer a mesma coisa. Show de bola? Vamos dar uma olhada no nosso 3D agora, que tá com todos esses ajustes feitos. Belezinha! Vamos então abrir o nosso 3D aqui. Ele já está melhor, né? Em relação a esses caibros. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar as minhas travessas, tá? Ou as minhas terças. Eu gosto de pegar e, por exemplo, criar através de travessas são aqueles montantes, né, que ficam na direção contrária. Porém, quando eu crio, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar que eu tenho que selecionar aí pelo menos 2 caibros para que eu possa utilizar de referência. Porém, eu vou colocar aí algumas sacadas extras para você, tá? Primeiro de tudo, eu gosto de deixar aí algumas linhas guias para me guiar em relação a onde que eu vou posicionar essas travessas. Assim fica muito mais fácil de eu pegar e utilizar eles como referência, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de dar um toque é que a gente colocou a cobertura para cima. Porém, aqui nesse caso, como é melhor em relação à visualização, eu preciso ver os caibros de uma forma melhor para que eu possa utilizar, fazer essas terças, né, essas travessas. Eu preciso, então, colocar essa cobertura para baixo, que aí eu consigo visualizar de uma forma muito mais fácil, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, então, aqui minha terça. Vou selecionar aqui os meus caibros. Eu posso utilizar o Ctrl F, né, para, tipo, selecionar esses caibros. Então, vou utilizar aqui o Ctrl F, selecionar esses caibros e colocar a travessa. Já configurei aqui, coloquei a largura, coloquei a altura, vou colocar a altura que eu tinha colocado antes, que era de 15 centímetros, colocar a superfície que eu desejo sobrepor e a questão de qual vegetal que eu vou posicionar, que é muito importante, tá bom? Então, eu vou criar OK. E o que eu vou fazer? Ele vai então aparecer essa parte de referência, né? E aí eu posso simplesmente posicionar, tá bom? Então, eu posso fazer isso daqui várias vezes até que eu tenha aí toda a minha cobertura já feita, beleza? Então, eu vou posicionando aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar eles. Vou selecionar essas e vou copiar para que eu possa ter aí nos próximos. Só que copiar de um por um é muito ruim, então eu vou simplesmente clicar e vou utilizar essa última opção aqui da minha barrinha de ferramentas, que é o multiplicar, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu vou utilizar o incrementar, que ele basicamente vai utilizar 2 pontos fixos, que é a minha de referência, então eu movimento, e aí eu posso, por exemplo, colocar várias e várias e várias vezes, tá bom? Ou eu posso, por exemplo, utilizar o desdobrar, que é basicamente, eu coloco uma vez, qual que é a minha distância, e aí eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser, tá bom? E assim, fica bonitinho. Vamos dar uma olhada no nosso 3D. Aqui já tá com todas as travessas já criadas. O que eu posso fazer é simplesmente utilizar aí outras travessas para fazer, então, essa borda, né? Porque eu não quero que ele fique, por exemplo, com um caibro coincidindo com a parede, porque ele vai utilizar a própria alvenaria. Isso é uma forma de se ver, tá? Pode ser colocado de outras formas mais. Aí depende do que, como você quer a sua arquitetura. No meu caso, como eu vou posicionar aí um forro posteriormente, para que ele fique bem acabado, eu não vou me preocupar tanto com esse acabamento, beleza? Então, eu vou utilizar aqui a minha parede de referência. Aqui vamos pegar e abrir nosso rastreamento
para colocar minha referência um pouquinho mais forte. Assim eu consigo ver exatamente que ponto que tá passando minha parede. Vocês estão vendo? E aí o que eu vou fazer, por uma questão aí de... porque sim, eu vou pegar e eu vou utilizar o espelhar aqui. Mais ou menos mediano aqui. Ele vai espelhar e depois é só eu ajustar. Belezinha? Agora sim, ele tá com a estrutura bem melhor. Você dá pra ver que ele tá aqui com os acabamentos nas pontas de uma forma bem mais legal. Vou entrar aqui no meu modelo pra dar uma olhada nisso. Posso ver então aqui que ele tá certinho, né? Show de bola, já tá aqui com toda a minha cobertura modelada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou replicar do outro lado. Mas vou deixar essa parte aqui bem mais rapidinha, porque basicamente eu vou replicar todo o processo que eu fiz até então, tá bom? Prontinho, e assim que eu faço a parte de madeiramento, né? Toda essa parte dessa estrutura inferior. E eu posso vir aqui depois ajustando os meus cortes e assim por diante. E agora eu vou colocar isso daqui pra cima e show de bola! Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Realmente eu gostaria de lembrar vocês, né? Pra você que ainda não entrou no curso gratuito, não me faça passar nervoso, vai se cadastre no curso gratuito, que pelo amor de Deus vai estar muito bom, dia 4 de setembro, sério, sério mesmo, você não vai perder nem uma horinha por dia estudando, fechou? Fechou? Foi lá, se cadastrou? Show de bola. Bom, agora você já se cadastrou então no curso gratuito, eu vou pedir pra você já deixar o seu like nesse vídeo e também já compartilhar ele com todo mundo que eu sei que gostaria de aprender ArchiCAD. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e já ativa a notificação no sininho. Por quê? Porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente tá postando por aqui, né? E não fica aí boiando na maionese. Eu gostaria também de falar que se você quiser acompanhar mais conteúdos aqui sobre ArchiCAD, insights, BIM, sobre tipo dicas diárias mesmo, então acompanha a gente em 2 canais, que é lá no nosso Instagram, @bela_dobim, e também lá no canal do Telegram, que tá o link aqui na descrição. Por quê? Porque lá nesses 2 lugares eu dou insights extras, dicas diárias, todas as coisas que vocês gostam aí de receber. E também eu dou aí aviso, né, pros nossos aulões de terça-feira, porque toda semana eu dou um aulão ao vivo aqui no canal do YouTube, toda terça-feira. E, gente, é de tema que ninguém ensina, inclusive nem eu aqui no canal. Então fica ligado pra você não perder. Se você teve qualquer dúvida, crítica, comentário, declaração de amor, qualquer coisa que você queira conversar, pode mandar lá no direct do Instagram ou aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Ai, que maravilha! Muito feliz de ver tantos BIM lovers aqui acompanhando esse canal e realmente aprendendo muita coisa sobre ArchiCAD na prática. Eu quero saber se você aí já é um BIM lover, meu querido, meu amado. Manda aqui o hashtag BIM lover aqui nos comentários pra eu saber se vocês estão aqui também, tá bom?